Um milionário cruel, cego pela ganância, coloca um majestoso cavalo ferido dentro de uma caverna lotada de dinamites. O animal, que não consegue se levantar devido à sua perna gravemente ferida, parece aceitar seu triste destino enquanto escuta o pavio de centenas de explosivos se queimando. Mas algo acontece, algo tão chocante que deixou todos horrorizados. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Vamos voltar à nossa história. O sol nascia preguiçosamente sobre Vale das Pedras, pintando o céu com tons de rosa e dourado que faziam as antigas formações rochosas brilharem como joias. No Rancho Oliveira, Luísa já estava de pé, como fazia todas as manhãs, há 16 anos. Seus passos eram silenciosos sobre o orvalho, enquanto se dirigia ao estábulo, carregando uma maçã vermelha e suculenta em uma das mãos. "Bom dia, meu campeão", sussurrou ela, aproximando-se da baia onde Relâmpago a aguardava. O majestoso cavalo branco relinchou suavemente em resposta, seus olhos inteligentes fixos na figura familiar da jovem. Seu pelo alvo brilhava como neve recém-caída, mesmo na penumbra do estábulo. Luísa estendeu a maçã na palma da mão, sorrindo ao sentir os lábios aveludados do animal tocarem sua pele. Era um ritual diário que começara quando ela tinha apenas 6 anos, no dia em que Relâmpago nasceu. Desde então, eram inseparáveis. Juntos, haviam conquistado diversos prêmios em competições regionais, mas mais importante que isso, haviam construído um laço que transcendia a relação entre humano e animal. Do lado de fora, o som de um carro aproximando-se quebrou a paz da manhã. Luísa reconheceu o ronco característico da Land Rover preta que há semanas visitava o rancho. Seu coração apertou-se no peito. Maxwell Stone estava de volta, e com ele, mais uma rodada de pressão sobre sua família. Através da porta entreaberta do estábulo, Luísa observou seu pai, Antônio Oliveira, caminhar até a varanda da casa principal. Ele vestia suas roupas de trabalho simples, contrastando fortemente com o terno italiano impecável de Maxwell Stone, que emergia do veículo luxuoso com seu habitual ar de superioridade. "Bom dia, Sr. Oliveira!" A voz melosa do incorporador ecoou pelo terreiro. "Espero que tenha reconsiderado minha última oferta. 3 milhões é muito dinheiro para um pedaço de terra que mal dá para sustentar alguns cavalos." Maxwell ajustou a gravata de seda, um sorriso artificial brincando em seus lábios finos. "Sabe, Sr. Oliveira, admiro sua determinação, mas precisa entender que o progresso é inevitável. Meu resort vai trazer emprego e desenvolvimento para Vale das Pedras. O senhor seria muito bem recompensado por sua cooperação. Este rancho está na família Oliveira há 5 gerações. Antônio respondeu, sua voz calma, mas resoluta. Meu bisavô construiu cada cerca com suas próprias mãos. Meu avô plantou aquelas oliveiras que dão sombra ao pasto. Meu pai me ensinou a domar cavalos naquele picadeiro. E foi ali que ensinei meus filhos a montar. Não há dinheiro no mundo que compre essas memórias, Sr. Stone. Luísa sentiu o orgulho crescer em seu peito ao ouvir as palavras do pai. Relâmpago agitou-se em sua baia, como se também sentisse a tensão no ar. A jovem acariciou suas crinas sedosas, tentando acalmá-lo. Maxwell Stone cerrou os punhos por um momento, antes de forçar outro sorriso. Bem, talvez precise de mais tempo para pensar. Mas lembre-se, Sr. Oliveira, todo homem tem seu preço. É só uma questão de encontrar o número certo. Girando nos calcanhares, ele retornou ao carro, a poeira levantada pelos pneus da Land Rover manchando o ar limpo da manhã. Quando o veículo desapareceu na estrada de terra, Luísa correu até o pai, que permanecia imóvel na varanda. Ele não vai desistir, vai? Perguntou, sua voz tremendo ligeiramente.
O que nenhum dos dois podia imaginar era que naquele exato momento, em seu escritório luxuoso no centro da cidade, Maxwell Stone estava prestes a colocar em ação um plano que mudaria para sempre o destino do Rancho Oliveira e de todos os seus habitantes, humanos e animais. Carlos Silva ajustava nervosamente sua gravata enquanto aguardava no luxuoso escritório de Maxwell Stone. Após 5 anos trabalhando como assistente executivo do incorporador, nunca se sentira confortável naquele ambiente de mármore frio e quadros caros. O sol do entardecer atravessava as enormes janelas de vidro, projetando sombras alongadas que pareciam dedos sinistros sobre o piso polido. A porta abriu-se bruscamente e Maxwell entrou como uma tempestade contida em um terno de R$10.000. Seu rosto normalmente controlado estava vermelho de raiva. "Aquele caipira teimoso!" vociferou, jogando a pasta de couro sobre a mesa de mogno. "Acha que pode ficar no meu caminho, no caminho do progresso?" Carlos engoliu em seco seus olhos baixos. Conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que Maxwell usava antes de destruir a vida de alguém. "Sr. Stone, talvez devêssemos considerar outro local para o resort", arriscou, sua voz quase um sussurro. Maxwell girou nos calcanhares, seus olhos faiscando. "Outro local? Você por acaso conhece outro lugar com aquelas formações rochosas únicas? Com aquela vista para o vale? Com aquela água cristalina brotando do subsolo?" Ele se aproximou da janela, contemplando a cidade que se estendia abaixo. "Não, Carlos, aquele rancho será meu, só preciso motivação adequada." No outro lado da cidade, no Rancho Oliveira, Miguel, o filho mais velho dos Oliveira, verificava as cercas do perímetro da propriedade. Aos 25 anos, carregava nos ombros a responsabilidade de ajudar o pai a proteger o legado da família. Enquanto caminhava, recordava as histórias que seu avô contava sobre como cada pedaço daquela terra havia sido conquistado com trabalho duro e honestidade. "Miguel!" A voz de Luísa o arrancou de seus pensamentos. Sua irmã vinha correndo pelo pasto, os cabelos castanhos voando ao vento. "Vem ver o relâmpago! Ele está agitado desde amanhã, nunca o vi assim!" "Ele está assim desde que aquele homem horrível esteve aqui", Luísa explicou, acariciando o pescoço do cavalo na tentativa de acalmá-lo. "É como se sentisse algo ruim no ar." De volta ao escritório na cidade, Maxwell Stone inclinava-se sobre sua mesa, examinando plantas e mapas espalhados sobre a superfície polida. Carlos observava tenso enquanto seu chefe marcava pontos específicos com um lápis vermelho. "E conhece bem a região da antiga mina abandonada, aquela que declaramos instável no ano passado?" "Ótimo", Maxwell o interrompeu, um sorriso predatório surgindo em seus lábios finos. "Porque preciso que você organize uma operação especial para esta noite." Ele empurrou um envelope grosso na direção de Carlos. "Dentro você encontrará instruções detalhadas e dinheiro suficiente para contratar pessoas discretas. Não me importa como vai fazer, só garanta que seja feito." Com as mãos trêmulas, Carlos abriu o envelope. Seus olhos arregalaram-se ao ler as instruções, o horror crescendo em seu peito. "Sr. Stone, isso é..." Carlos sentiu o peso do mundo sobre seus ombros, enquanto assentia mecanicamente. Ao sair do escritório, suas pernas bambas mal o sustentavam. No envelope, as instruções detalhadas para o sequestro de Relâmpago queimavam em suas mãos como brasas. A noite caiu sobre Vale das Pedras como um manto pesado de veludo negro. No Rancho Oliveira, Miguel completava sua última ronda antes de se recolher, a lanterna cortando a escuridão em feixes amarelados. O vento sussurrava entre as antigas oliveiras, trazendo consigo o perfume das flores silvestres que sua mãe tanto amava.
No estábulo, Luísa resistia ao sono, determinada a fazer companhia a Relâmpago. O cavalo continuava inquieto, seus cascos batendo ritmicamente contra o chão de terra batida. Shhh! Ela murmurava. Está tudo bem, meu amigo. Estou aqui com você. Mas pai, Luísa protestou, esfregando os olhos sonolentos. Ele está diferente hoje. Nunca o vi tão agitado. Do outro lado da cidade, em um bar decadente nas proximidades da antiga mina, 3 homens conversavam em voz baixa ao redor de uma mesa nos fundos. Carlos os observava de longe, seu copo de água mineral intocado à sua frente. Eram exatamente o tipo de pessoa que Maxwell mandara procurar. Pessoas sem escrúpulos, dispostas a fazer qualquer coisa por dinheiro. Carlos sentiu a bile subir à garganta. Não é tão simples, respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. O animal precisa ser machucado o suficiente para não conseguir fugir, mas não tanto que... Ele não conseguiu terminar a frase. No rancho, Miguel finalmente se permitiu relaxar em sua cama, os olhos pesados de sono. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto ocasional de uma coruja e pelo ruído distante dos grilos. Suas últimas verificações não haviam revelado nada suspeito. O barulho acordou Caramelo, o velho cachorro da família, que começou a latir furiosamente. Miguel sentou-se na cama, instantaneamente alerta. Algo estava errado. Mas era tarde demais. Um tiro surdo cortou o ar, não o estampido alto de uma arma comum, mas o som abafado de uma arma com silenciador. O relincho agoniado de Relâmpago ecoou pela noite, seguido pelo barulho de madeira quebrando. Não! O grito de Miguel rasgou sua garganta enquanto corria em direção ao estábulo. Mas tiros soaram, desta vez normais, forçando pai e filho a se jogar ao chão. Quando conseguiram levantar, viram com horror uma caminhonete antiga arrancando pela estrada de terra, seu compartimento de carga coberto por uma lona escura. Antônio correu para o estábulo, encontrando a baia de Relâmpago vazia. Manchas de sangue marcavam o chão, contando a história silenciosa da violência que acabara de acontecer. Caramelo chorava baixinho em um canto, uma marca de coronhada em sua cabeça idosa. No banco de trás da caminhonete em fuga, Relâmpago jazia imóvel, um ferimento em sua perna traseira sangrando lentamente. Russo sorriu ao volante, satisfeito com o trabalho limpo. Em algumas horas, o majestoso animal estaria escondido nas profundezas da antiga mina, e a família Oliveira receberia uma mensagem que mudaria suas vidas para sempre. O sol ainda não havia nascido quando as viaturas da polícia chegaram ao rancho Oliveira. Luísa permanecia sentada na varanda, envolta em um cobertor velho, seus olhos vermelhos fixos na baia vazia de Relâmpago. Miguel caminhava de um lado para outro, sua frustração crescendo a cada passo, enquanto Antônio conversava com os policiais. "Senhor Oliveira", disse o sargento Mendes, um homem de meia idade com olhos cansados. "O senhor tem alguma ideia de quem poderia ter feito isso? Algum desafeto? Alguém que pudesse querer prejudicá-los?" O sargento fez algumas anotações em seu bloco, seu rosto revelando ceticismo. "O empresário Maxwell Stone? Senhor Oliveira, essa é uma acusação muito séria. Ele é um dos homens mais influentes da região." No outro lado da cidade, Carlos não havia dormido. Sentado em seu pequeno apartamento, ele assistia pela milésima vez o vídeo que secretamente gravara em seu celular na noite anterior. Maxwell Stone, dando instruções explícitas sobre o sequestro de Relâmpago. Suas mãos tremiam enquanto segurava o aparelho. Ele desviou os olhos, incapaz de encará-la. Como poderia explicar que se tornara cúmplice em um ato tão cruel? Maria crescera em Vale das Pedras, conhecia a família Oliveira. Quantas vezes ela não havia comentado sobre a gentileza deles, sobre como haviam ajudado seus pais quando precisaram.
De volta ao rancho, Luísa finalmente conseguira dormir, exausta após horas de choro. Em seus sonhos inquietos, ela via Relâmpago correndo livre pelos pastos, sua crina branca dançando ao vento. Acordou sobressaltada com o som de uma mensagem chegando ao celular de seu pai. Antônio abriu o arquivo anexado e seu rosto empalideceu. A foto mostrava Relâmpago caído em um chão de pedra, seu pelo branco manchado de sangue, cordas amarrando suas patas. Ao fundo, era possível ver a entrada de uma caverna e, mais assustador ainda, explosivos estrategicamente posicionados. Meu Deus, sussurrou Miguel, olhando por cima do ombro do pai. Uma mensagem de texto seguiu a foto. 24 horas para assinar a venda, ou seu precioso cavalo terá uma despedida explosiva. PS. Nem pense em chamar a polícia. Tenho olhos em toda parte. Antônio abraçou a filha com força, seu coração partido entre a raiva e o medo. Vamos encontrá-lo, filha, prometo. Russo deu de ombros, embaralhando as cartas. Não é problema nosso. Desde que esteja vivo quando o patrão der o sinal, nosso trabalho está feito. Carlos, Maxwell interrompeu, sua voz melíflua escondendo uma ameaça. Já conversamos sobre isso. Você tem muito mais a perder do que eu nessa história. Agora, seja um bom funcionário e leve aquele envelope aos Oliveira, pessoalmente. Carlos dirigia seu modesto Gol pela estrada de terra que levava ao rancho Oliveira, o envelope pesado, parecendo queimar em seu bolso. O sol da manhã já ia alto, embora nuvens escuras se acumulassem no horizonte, prenunciando uma tempestade. Assim como a natureza, seu coração também estava em turbulência. Na noite anterior, após desligar o telefone com Maxwell, Carlos havia ficado horas sentado na beira de sua cama, observando Maria dormir. Sua esposa repousava serenamente, uma mão sobre a barriga que abrigava seu primeiro filho. Que tipo de pai serei, pensara ele, se não conseguir fazer a coisa certa agora? No rancho, a família Oliveira vivia momentos de angústia. Antônio havia dispensado os funcionários, temendo que algum deles pudesse ser informante de Maxwell. Apenas Dona Helena, a governanta que trabalhava para a família há 30 anos, permanecera, preparando café forte e tentando fazer Luísa se alimentar. Miguel, que observava a chuva pela janela da sala, virou-se bruscamente ao ouvir um carro se aproximando. "Pai!" chamou, sua mão instintivamente procurando a espingarda encostada próxima à porta. "Senhor Oliveira", Carlos começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Eu trabalho para Maxwell Stone, mas..." O assistente assentiu lentamente. "Sei, e tenho provas da culpa de Maxwell." Ele tirou o celular do bolso, suas mãos tremendo. "Gravei tudo. Ele planejando o sequestro, dando ordens, ameaçando a mim e minha família para garantir meu silêncio." Carlos sentou-se pesadamente em uma cadeira, gotas de chuva escorrendo de seu cabelo. "Porque ontem à noite, olhando minha esposa grávida dormir, percebi que não poderia criar meu filho sabendo que fui cúmplice em algo tão cruel. E por quê?" Ele hesitou. "Porque cresci aqui em Vale das Pedras. Meu pai trabalhou naquela mina antes dela fechar. Ele sempre dizia que sua família era das poucas que tratavam os trabalhadores com dignidade." Enquanto falava, Carlos conectou seu celular à televisão da sala. O vídeo começou a rodar, mostrando Maxwell em seu escritório, detalhando friamente seu plano diabólico. A cada palavra gravada, o rosto de Antônio ficava mais sombrio. Um trovão forte sacudiu as janelas da casa, como se sublinhando a gravidade da situação. Miguel começou a andar pela sala, sua mente trabalhando rapidamente. "Precisamos de ajuda. Alguém que conheça aquela mina, que saiba como desativar explosivos." Antônio checou seu relógio. "Temos menos de 18 horas, antes do prazo de Maxwell terminar. Carlos, você disse que tem provas. Podemos ir à polícia?" Luísa, que estivera quieta, absorvendo tudo, levantou-se subitamente. "Então faremos nós mesmos.
Vou ligar para Clara, a veterinária voluntária do abrigo de animais. Ela pode nos ajudar com os primeiros socorros quando resgatarmos Relâmpago. Maxwell Stone observava a tempestade através das janelas de seu escritório quando seu telefone tocou. Era um dos guardas que havia subornado na delegacia. Senhor Stone! A voz soou nervosa do outro lado da linha. Os Oliveira não registraram queixa oficial sobre o cavalo desaparecido. Sim, senhor, mas saíram antes de fazer o boletim. E tem mais. Seu assistente, Carlos Silva, foi visto entrando no rancho há 1 hora. Na antiga mina, o capanga atendia seu celular enquanto observava Relâmpago, que havia parado de se debater e agora tremia continuamente, a ferida em sua perna apresentando sinais claros de infecção. Enquanto isso, no rancho Oliveira, seu Jorge, o ex-engenheiro de Minas, examinava os mapas antigos da região espalhados sobre a mesa da cozinha. Aos 75 anos, seus olhos ainda eram aguçados e sua mente afiada como sempre. A mina tem 3 entradas, ele explicava, seu dedo nodoso traçando linhas no papel amarelado. A principal, que provavelmente está com explosivos, e 2 saídas de emergência que foram seladas quando fecharam a operação. Mas, ele sorriu, eu mesmo supervisionei o fechamento. Sei exatamente onde estão os pontos fracos. O problema, Miguel interviu, é que mesmo que entremos por uma dessas saídas alternativas, os explosivos continuam sendo uma ameaça. Se Maxwell descobrir que estamos lá... Não. Maria, que havia chegado há pouco após ser chamada por Carlos, segurou a mão do marido. É perigoso demais. Se ele descobrir... A chuva continuava caindo com força quando seu Jorge começou a desenhar o plano no papel. A saída leste é a menos obstruída. Com equipamento adequado, podemos abrir caminho em cerca de 2 horas. O túnel dá exatamente aqui. Ele apontou para um ponto no mapa, a 50 metros de onde provavelmente estão mantendo o cavalo. Vou precisar de ajuda para estabilizar Relâmpago, Clara comentou. Ele estará assustado, ferido e fraco. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo som da chuva nas janelas e ocasionais trovões distantes. Antônio olhou para a filha. Não mais a menina que embalava em seus braços, mas uma jovem corajosa e determinada. Miguel passou o braço pelos ombros da irmã. Então vamos fazer isso direito. Cada um precisa saber exatamente seu papel. Enquanto o grupo finalizava os detalhes do plano, ninguém percebeu que a tempestade havia brevemente diminuído, como se a própria natureza estivesse tomando fôlego para o que estava por vir. Na mina, Relâmpago abriu seus olhos cansados, como se sentisse que a ajuda estava a caminho. E no escritório de Maxwell Stone, uma secretária entrava timidamente para informar que Carlos Silva havia acabado de chegar. Os últimos raios de sol já haviam desaparecido quando Carlos entrou no escritório de Maxwell Stone. A tempestade continuava, transformando as enormes janelas em cascatas de água. Maxwell estava sentado em sua poltrona de couro, um copo de uísque na mão, observando seu assistente com olhos frios. Carlos manteve seu rosto cuidadosamente neutro, rezando para que o tremor em suas mãos não o traísse. Eles estão devastados, senhor. A menina não parava de chorar. Na antiga mina, seu Jorge liderava um pequeno grupo pela trilha enlameada até a saída leste. Miguel carregava equipamento de escavação, enquanto Clara, a veterinária, segurava sua maleta de primeiros socorros, protegida por uma capa impermeável. Luísa vinha logo atrás, sua determinação mais forte que o medo. Aqui, seu Jorge sussurrou, parando diante de uma parede de pedras parcialmente coberta por vegetação. Esta é a saída de emergência. Com cuidado, podemos remover estas rochas sem fazer muito barulho. Chefe, um dos capangas chamou, acho que ouvi algo.
O sangue gelou nas veias do assistente quando viu Maxwell retirar uma arma da gaveta. Senhor Stone, Na mina, Miguel e seu Jorge trabalhavam metodicamente para remover as rochas, cada movimento calculado para minimizar o ruído. Clara preparava seus equipamentos médicos, enquanto Luísa mantinha os olhos fixos na escuridão à frente, seu coração batendo acelerado. O momento que todos temiam havia chegado. Miguel fez sinal para que todos ficassem imóveis, mas era tarde demais. A luz da lanterna do capanga cortou a escuridão, revelando o grupo de resgate. Seu idiota! Rugiu para o telefone. Não deixe ninguém sair vivo daquela mina. Com um movimento rápido, ele apertou um botão vermelho sobre sua mesa. O detonador. Luísa! Miguel gritou, puxando a irmã para trás, enquanto uma avalanche de rochas começava. A tempestade rugia lá fora, trovões misturando-se ao som das explosões, enquanto o destino de todos pendia por um fio. Em seu escritório, Maxwell e Carlos lutavam pela arma, enquanto na mina a escuridão engolia Luísa, que corria guiada apenas pelo instinto e pelo amor por seu cavalo. Luísa corria pela escuridão da mina, guiada apenas pela fraca luz de sua lanterna e pelos relinchos angustiados de relâmpago. O chão continuava tremendo sob seus pés, pedras de diversos tamanhos despencando ao seu redor. Sua respiração estava ofegante e seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Atrás dela, Miguel lutava para abrir caminho entre as rochas que haviam se soltado, ajudado por seu Jorge. "Precisamos alcançá-la!" gritava ele, desesperado. "Ela não conhece a mina! Pode se perder!" No escritório de Maxwell, a luta pela arma continuava. Carlos, mesmo nunca tendo se envolvido em uma briga em toda a sua vida, encontrava forças que não sabia possuir. "Você não vai machucar mais ninguém!" gritou, conseguindo finalmente arrancar a arma das mãos de seu chefe. Dentro da mina, Luísa finalmente alcançou a câmara principal. Seus olhos arregalaram-se ao ver Relâmpago caído no chão pedregoso, sua pelagem branca manchada de sangue e sujeira. Russo e seu comparsa apontavam armas em sua direção. "Vocês precisam me deixar ajudá-lo", Luísa implorou, dando um passo à frente. "Todos vamos morrer se ficarmos aqui. A mina está desabando." Nesse momento, Miguel e os outros conseguiram alcançar a câmara. Russo, vendo-se cercado e com a mina desmoronando, fez a única coisa que podia. Correu em direção à saída, seguido por seu companheiro em pânico. "Não temos tempo", seu Jorge alertou, observando preocupado as rachaduras que se formavam no teto da caverna. "Esta câmara pode desabar a qualquer momento." Maxwell riu, um som frio e sem humor. "Tarde demais, seu idiota. O sistema é automático, uma vez ativado, só para quando toda a sequência for completada." Na mina, Clara trabalhava o mais rápido possível, aplicando antibióticos e anti-inflamatórios em Relâmpago. O cavalo respondia à presença familiar de Luísa, que segurava sua cabeça e murmurava palavras de conforto em seu ouvido. Com muito esforço e usando cordas que haviam trazido, conseguiram fazer Relâmpago se apoiar nas patas. O animal tremia, mas seus olhos, antes opacos de dor, pareciam ter recuperado um pouco do brilho ao ver Luísa. "Agora!" seu Jorge gritou. "Temos que sair agora!" O caminho de volta pela mina parecia interminável. Cada passo era uma batalha contra o tempo, com Relâmpago mancando pesadamente, apoiado por cordas e pelo esforço conjunto do grupo. Luísa mantinha-se próxima à cabeça do cavalo, guiando-o com palavras suaves de encorajamento, enquanto seu Jorge liderava o caminho com sua lanterna. "Cuidado!" Miguel gritou quando mais rochas despencaram à frente deles, bloqueando parcialmente o túnel. O som das explosões continuava cada vez mais próximo, fazendo toda a estrutura da mina estremecer perigosamente.
Não podemos! Seu Jorge protestou, observando as rachaduras que se espalhavam pelo teto do túnel. Se pararmos agora, não conseguiremos sair a tempo. Ali! Um dos voluntários gritou, apontando para duas figuras que emergiam correndo da entrada principal da mina. Russo e seu comparsa, em pânico total. No escritório de Maxwell, a situação também se aproximava de seu clímax. Carlos, ainda mantendo a arma apontada para seu ex-chefe, observava incrédulo enquanto seu celular explodia com notificações. Sua gravação estava viralizando nas redes sociais em tempo real. Maxwell, encurralado, mostrava finalmente sua verdadeira face. O verniz de civilidade havia desaparecido completamente, revelando a besta acuada que sempre fora. Você acha que me conhece, Carlos? Ele riu, um som histérico. Você não faz ideia do que sou capaz. Sistema de backup. Maxwell sorriu maniacamente. Este vai derrubar a mina inteira de uma vez só. Foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor sacudiu a mina inteira, diferente de todas as explosões anteriores. O teto começou a desabar não em pedaços, mas em seções inteiras. No escritório, Carlos e Maxwell lutavam pelo segundo detonador. A porta explodiu para dentro, policiais inundando a sala com armas em punho, mas os dois homens mal notaram, absortos em sua batalha pessoal. Na mina, Luísa viu o momento em que uma enorme rocha se desprendeu do teto, caindo em direção a Relâmpago. Sem pensar, ela se jogou para frente, empurrando o cavalo com toda a sua força. Por um momento que pareceu eterno, o silêncio reinou absoluto na escuridão da mina. A poeira densa tornava impossível enxergar além de alguns centímetros, mesmo com as lanternas. Miguel tateava desesperadamente no escuro, seu coração ameaçando saltar do peito. Quando a poeira começou a baixar, a cena revelou-se como um milagre. A grande rocha que deveria ter esmagado o Relâmpago havia sido parcialmente detida por uma saliência natural na parede da mina, criando um pequeno espaço protetor. Luísa estava ali, abraçada ao pescoço de Relâmpago, ambos cobertos de poeira, mas essencialmente ilesos. Seu Jorge, no entanto, não permitiu que o alívio durasse muito. O túnel está desmoronando progressivamente, alertou, observando as rachaduras que se espalhavam pelo teto. Temos menos de 5 minutos antes que tudo venha abaixo. No escritório de Maxwell, a situação também chegava a seu momento decisivo. Na luta pelo detonador, Carlos conseguiu finalmente desarmá-lo com um golpe desesperado, enviando o dispositivo para longe. Os policiais imediatamente dominaram Maxwell, que se debatia e gritava como um animal selvagem. Carlos, tremendo, mas determinado, aproximou-se dele. Você não construiu nada, Maxwell. Só destruiu vidas e sonhos. Mas agora acabou. Ali! Seu Jorge apontou para um feixe de luz que se infiltrava por uma abertura à frente. A saída! De repente, uma figura emergiu da abertura. Era seu Jorge, completamente coberto de poeira. Logo atrás dele, Miguel e Clara surgiam, puxando as cordas que ajudavam a guiar Relâmpago. Por último, Luísa, exausta, mas com um sorriso no rosto sujo. Antônio correu para a frente com outros voluntários, ajudando a puxar Relâmpago para fora, justo quando um estrondo final anunciava o colapso total da passagem atrás deles. Uma nuvem de poeira explodiu da abertura, envolvendo todos em uma névoa cinzenta. Filha! Antônio abraçou Luísa com força, lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. Nunca mais faça isso comigo. O celular de seu Jorge tocou. Era um amigo da delegacia. Após alguns momentos de conversa, ele desligou com um sorriso de satisfação. Maxwell Stone acabou de ser preso, anunciou. Parece que alguém gravou tudo e divulgou para a imprensa. Ele não vai escapar dessa vez. Acabou, meu amigo.
Ela sussurrou, acariciando seu pescoço. Estamos em casa. As primeiras horas após o resgate foram intensas no Rancho Oliveira. Clara havia transformado o estábulo em uma clínica improvisada, trabalhando incansavelmente para tratar os ferimentos de Relâmpago. Luísa não saía do lado do cavalo, mesmo após Dona Helena praticamente implorar para que ela descansasse um pouco. A febre está começando a ceder, Clara anunciou, verificando os sinais vitais do animal. O antibiótico está fazendo efeito, mas a recuperação será longa. O ferimento na perna é sério. Na cidade, a prisão de Maxwell Stone dominava todas as conversas. A gravação feita por Carlos havia se espalhado como fogo em palha seca. E agora, outras denúncias começavam a surgir. Anos de negócios obscuros, propinas e intimidações vinham à tona. Mas não morri. Ele respondeu suavemente, colocando a mão sobre a barriga da esposa. E agora, nosso filho vai nascer em um mundo um pouco mais justo. Sabe, seu Jorge comentou, fazendo anotações em seu caderninho, essa área que cedeu revelou algo interessante. Ele apontou para algumas formações rochosas recém-expostas. Essas pedras são muito similares às que faziam a fama da antiga mina. Que talvez Maxwell não estivesse interessado apenas na vista. O velho engenheiro sorriu. Mas diferente dele, vocês poderiam explorar isso de forma sustentável, transformar em um ponto turístico. Já pensou? As pessoas poderiam vir conhecer as pedras e também ver os cavalos. No estábulo, Antônio observava sua filha cuidando de Relâmpago. O sol da manhã entrava pelas frestas, criando feixes dourados na penumbra. Seu coração transbordava de orgulho e amor ao ver a força e determinação de Luísa. Antônio sorriu, aproximando-se para abraçar a filha. Sabe que essa não é uma má ideia? Na verdade, combina perfeitamente com algo que Miguel e seu Jorge estavam discutindo agora há pouco. Dona Helena, eficiente como sempre, organizava tudo e todos, transformando o caos em uma espécie de mutirão comunitário. O aroma de seu café forte misturava-se ao cheiro de terra molhada e manhã fresca. Todos eles são, Luísa respondeu, olhando para os outros cavalos que começavam a se aproximar da baia de Relâmpago, como se quisessem verificar o estado do amigo. Cada um tem sua própria história, sua própria personalidade. A veterinária observou pensativa a cena à sua frente. A família reunida, a comunidade se ajudando, os animais em seu ambiente natural. Sabe, ela disse, se vocês realmente decidirem transformar isso em um santuário, podem contar comigo. Sempre sonhei em trabalhar em um lugar assim. O sol subia no céu, secando aos poucos a terra encharcada pela tempestade da noite anterior. No horizonte, as antigas pedras que davam nome à cidade brilhavam com uma luz diferente, como se também elas estivessem prontas para um novo começo. 3 semanas se passaram desde a noite da tempestade. O Rancho Oliveira fervilhava com atividade. Carpinteiros reformando cercas, pedreiros reparando estruturas e voluntários ajudando onde podiam. O local estava se transformando. Não apenas se recuperando dos danos, mas evoluindo para algo novo e especial. No estábulo principal, agora adaptado com equipamentos veterinários modernos doados pela comunidade, Relâmpago fazia sua fisioterapia diária. Clara havia desenvolvido um programa de recuperação específico para ele, combinando exercícios controlados com hidroterapia em um pequeno tanque instalado especialmente para este fim. Isso, campeão, Luísa encorajava, guiando o cavalo gentilmente pela água morna. Seu pelo branco voltava aos poucos ao brilho natural e a ferida em sua perna cicatrizava bem. Você está cada dia mais forte. O sorriso de Luísa iluminou todo seu rosto.
Desde o resgate de Relâmpago, ela havia se dedicado completamente a essa ideia, pesquisando sobre santuários de animais e desenvolvendo propostas com a ajuda de Clara e outros especialistas. E tem mais, Miguel continuou, seus olhos brilhando de excitação. Lembra da descoberta do seu Jorge sobre as formações rochosas? A Universidade Estadual quer fazer uma parceria. Eles podem ajudar a desenvolver um projeto de geoturismo sustentável integrado ao santuário. E os fundos? Perguntou ele, sempre prático. Precisaremos de um bom investimento inicial. A notícia foi recebida com abraços emocionados. Relâmpago, ainda na piscina de hidroterapia, relinchou suavemente, como se entendesse a alegria de sua família. Na verdade, Antônio interveio, gostaríamos que você fizesse mais que isso. Queremos que você seja nossa diretora veterinária. O santuário vai precisar de alguém com sua experiência e dedicação. Do lado de fora do estábulo, mais uma van chegava, trazendo materiais de construção. A transformação do rancho estava acontecendo rapidamente, graças ao esforço conjunto de toda a comunidade. Onde antes havia apenas pastagens, agora surgiam novas instalações. Baias adaptadas para cavalos em recuperação, área de tratamento, piquetes especiais para exercícios controlados. Seu Jorge, que supervisionava as obras, entrou no estábulo carregando alguns mapas enrolados debaixo do braço. Vocês precisam ver isso, disse ele, estendendo os papéis sobre uma mesa improvisada. Encontramos mais 3 formações rochosas únicas na propriedade. Podemos criar trilhas, interligando tudo, contando a história geológica da região, enquanto as pessoas conhecem o trabalho do santuário. Luísa observava tudo com o coração transbordando de emoção. Há apenas algumas semanas, eles estavam lutando para salvar Relâmpago e manter sua terra. Agora, aquele mesmo momento de crise havia se transformado na semente de algo muito maior. Um lugar onde outros animais encontrariam segurança e amor. Onde pessoas aprenderiam sobre a importância de proteger tanto a natureza quanto seus habitantes. Relâmpago aproximou-se dela, sua pata machucada já forte o suficiente para um breve passeio fora da água. Seus olhos inteligentes pareciam dizer: viu só? Às vezes as coisas ruins acontecem para que algo melhor possa nascer. Na nova área de treinamento, Luísa observava com orgulho enquanto Relâmpago trotava suavemente, sua pata completamente recuperada. O cavalo branco havia se tornado um símbolo de esperança e resistência, e sua história inspirara doações e apoio de todas as partes do país. Luísa sorriu, lembrando-se de cada animal que haviam recebido, cavalos de carroceiros aposentados, animais resgatados de maus tratos, idosos abandonados. Cada um deles tinha uma história diferente, mas todos encontravam no santuário uma nova chance de vida. Muito melhor, Clara respondeu, seus olhos brilhando. Sabe quem não sai do lado dele? Relâmpago. É como se ele soubesse exatamente o que aquele pequeno está passando. Antônio, que supervisionava a montagem do palco para a cerimônia de inauguração, não podia deixar de se emocionar ao ver o que seu rancho havia se tornado. As antigas instalações haviam sido completamente renovadas e novas estruturas se harmonizavam perfeitamente com a paisagem natural. Seu Antônio, uma voz familiar chamou. Era Carlos, chegando com Maria e seu bebê recém-nascido, Pedro. Após os eventos daquela noite, Carlos havia se tornado um grande amigo da família, ajudando com a parte administrativa do santuário. Crescendo forte, Maria respondeu radiante. Carlos acabou de receber mais uma ligação da promotoria. O julgamento de Maxwell está praticamente decidido. Com todas as evidências e testemunhos, ele não tem chance de escapar. Seu Jorge, que descansava em uma cadeira de balanço na varanda, sorriu ao ouvir o comentário. Aos 76 anos, ele havia se tornado uma espécie de guardião do local.
compartilhando com os visitantes não apenas seu conhecimento sobre as formações rochosas, mas também a história de superação que havia transformado o rancho. "Olhem só quem chegou!" Luísa chamou, guiando o Relâmpago até o grupo. O cavalo caminhava majestosamente, sua pelagem branca reluzindo ao sol. Ao ver o pequeno Pedro, aproximou-se gentilmente, baixando sua cabeça para farejar o bebê com delicadeza. Luísa abraçou o pescoço de Relâmpago, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. "Acho que todos nós mudamos", ela disse suavemente. "Aprendemos que às vezes é preciso passar por uma tempestade para descobrir nossa verdadeira força." "Amanhã é o grande dia", Miguel comentou, referindo-se à inauguração oficial. "Todas as redes de televisão confirmaram presença, vão transmitir ao vivo." Relâmpago relinchou suavemente, como se concordasse. No horizonte, o sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores que haviam testemunhado o início daquela história, meses atrás. Mas agora, em vez de pressentir uma tempestade, elas anunciavam um futuro brilhante, cheio de esperança e possibilidades. O dia da inauguração do Santuário Relâmpago amanheceu com um céu perfeitamente azul. Centenas de pessoas enchiam o rancho renovado, moradores locais, autoridades, jornalistas e amantes dos animais vindos de toda parte. O ar vibrava com expectativa e celebração. "Você está pronto, meu amigo?" ela sussurrou, dando um último retoque no pelo reluzente. "Hoje vamos mostrar a todos como um ato de amor pode mudar o mundo." Clara organizava uma apresentação especial com alguns dos cavalos resgatados, demonstrando sua recuperação impressionante. Entre eles estava um velho cavalo de carroça que mal podia andar quando chegou, e agora trotava alegremente ao lado de uma égua cega que havia encontrado no santuário não apenas abrigo, mas também um novo propósito como companheira de outros animais assustados. A cerimônia começou com Miguel contando a história do rancho. 5 gerações de trabalho, amor e dedicação. Quando chegou à parte sobre a noite da tempestade, um silêncio respeitoso caiu sobre a plateia. Seu Jorge tomou o microfone em seguida, explicando como as antigas formações rochosas, que quase foram destruídas pela ganância, agora serviam como sala de aula natural para estudantes e pesquisadores. "Estas pedras", ele disse, "são como os cavalos que agora protegemos, testemunhas silenciosas do tempo, guardiãs de histórias que precisam ser preservadas." Carlos e Maria, com o pequeno Pedro nos braços, assistiam da primeira fila. Ao seu lado, outros moradores de Vale das Pedras sorriam e acenavam para as câmeras que transmitiam o evento ao vivo. A cidade pequena havia se tornado um exemplo nacional de como uma comunidade podia se reinventar. O momento mais aguardado chegou quando Luísa emergiu do estábulo montada em Relâmpago. O cavalo branco caminhava com a mesma elegância de seus dias de competição, mas havia algo diferente em seu porte. Uma nobreza que vinha não de troféus ou medalhas, mas de ter sobrevivido e se transformado. Juntos, eles fizeram uma volta completa pela área principal do santuário, parando brevemente em cada novo espaço: a clínica veterinária moderna, os piquetes adaptados, o centro de reabilitação, as trilhas educativas. Em cada parada, Clara explicava como aquele espaço seria usado para ajudar mais animais. Quando retornaram ao palco, Luísa desmontou e, com lágrimas nos olhos, abraçou o pescoço de Relâmpago. "Este lugar não leva seu nome por acaso", ela disse ao microfone. "Cada animal que chegar aqui encontrará o mesmo amor e dedicação que nos deram forças naquela noite de tempestade, porque é isso que família faz, e aqui todos são família." Antônio subiu ao palco para o encerramento, carregando uma placa comemorativa. Hoje, ele declarou,
Não inauguramos apenas um santuário. Inauguramos um sonho. Um sonho que começou com um não à destruição e se transformou em um sim à vida, à preservação, ao amor. Como se entendesse suas palavras, Relâmpago ergueu a cabeça e relinchou, sendo respondido por todos os outros cavalos do santuário. O som encheu o vale, ecoando entre as antigas pedras, carregando uma mensagem de esperança que se espalharia muito além daquelas terras. Enquanto a cerimônia se encerrava com aplausos emocionados, o sol atingia seu ponto mais alto no céu, banhando o santuário Relâmpago com uma luz dourada. Era um novo amanhecer não apenas para o rancho, mas para todos que haviam participado daquela jornada extraordinária. Naquela manhã perfeita de céu azul, entre as pedras antigas e os sonhos novos, uma verdade simples brilhava mais forte que o sol. O amor, quando verdadeiro e determinado, tem o poder de transformar não apenas vidas, mas o próprio destino.